Paciente feminino chega no seu consultório para você fazer uma avaliação ultrassonográfica com dor na face lateral do joelho direito, sem trauma. E você começa seu exame e se depara com essa imagem. E aí, o que está acontecendo com essa paciente? Então é claro, já começando com uma dica aqui, você precisa realizar o estudo comparativo que começa a ficar mais evidente. Agora com a clínica e a imagem, você já pode se aproximar do seu diagnóstico. Ainda mais correlacionando com o Doppler. Essa paciente ela tinha muita dor, uma dor muito intensa. Ela já tinha dor na face lateral e depois teve uma piora dessa dor. E no dinâmico, olhando o lado esquerdo normal, bem na face lateral você consegue caracterizar essas estruturas. E agora o lado direito, onde ela sente dor. O que está acontecendo com esse paciente? Como é que você faria o laudo dela? Então é isso que nós vamos ver até o final desse vídeo, com muita imagem, sugestão de laudo e discussão do caso. Você está no MSKD Casos, uma série de casos práticos em ultrassonografia musculoesquelética, sempre direto ao ponto e sem enrolação, com imagem, sugestão de laudo e discussão de caso, para quando aparecer um caso semelhante na sua agenda, você acertar o diagnóstico e ajudar o médico solicitante, o seu paciente. Sou Matheus Queiroz, médico radiologista, e ensino médicos a dominar a ultrassonografia musculoesquelética do zero avançado, praticando aí mesmo do seu próprio serviço. Então, se fizer sentido para você, até o final desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e curtir esse vídeo para a gente produzir mais conteúdo de qualidade em ultrassonografia musculoesquelética. Então, seguindo o nosso caso, a topografia em que estamos localizados é bem na face lateral do joelho, aqui ao nível do trato iliotibial. Então, demarcando o trato aqui do lado normal, o lado esquerdo, que o paciente não tinha queixa. Então, pessoal, ultrassom musculoesquelético, você precisa da clínica antes de começar o exame e precisa realizar o estudo comparativo. Muitos casos, na verdade a maioria dos casos, eu já começo pelo lado normal para depois ir para o lado alterado. Assim eu já consigo ver de cara qual que é a alteração que aquela patologia está ocasionando ali no exame. Então aqui o trato iliotibial e o côndilo femoral lateral do lado esquerdo. E do lado direito, o que você observa quando você compara, o que chama a sua atenção nesse caso? Olha só, quando você coloca o Doppler dos dois lados, já há um aumento de vascularização do lado direito, onde a paciente tinha muita queixa. Então ela já tinha dor na face lateral, estava correndo, treinando para uma meia maratona, e depois teve uma dor muito aguda, foi quando ela fez o exame. Então essa foi a clínica dela. Analisando no dinâmico aqui, olha o trato iliotibial bem nessa topografia, inserindo aqui nessa região mais distal na tíbia, e essa linhazinha branca é o côndilo femoral lateral. E quando a gente compara, olha só o trato iliotibial e o côndilo femoral lateral. Então o que chama a atenção quando a gente compara essas duas imagens? Lembrando que a comparação é necessária fazer com o mesmo ajuste do aparelho. Então eu não alterei nada, ganho, não alterei profundidade, não alterei foco, nada. Só coloquei do lado esquerdo e depois do lado direito. E essa é a comparação que a gente tem. E aqui no vídeo mostrando a vascularização, como ela estava mais proeminente nessa região. E eu quero saber de você agora qual que é a sua hipótese diagnóstica, tendo todas as imagens necessárias para você matar esse diagnóstico. Então aqui estamos diante de uma síndrome do trato iliotibial. Qual que é a sugestão de laudo aqui nesse caso? Então a gente observa o que? Um edema da gordura. Então isso aqui, pessoal, profundamente ao trato, o trato está passando bem nessa região, e profundamente ao trato a gente observa esse líquido, a gente tinha líquido entremeando essa gordura, e um edema dessa gordura. Então lembrar que o edema, ele quando é intracelular pode ficar mais hiperecogêneo, pode ficar mais branco. Quando a gente tem líquido mesmo extravasando, vai ficar mais escuro. Então tinha um edema da gordura interposto entre o trato iliotibial e o côndilo femoral lateral, indicando um atrito local, que é justamente a síndrome do trato. Lembrar que síndrome é um conjunto de sinais e sintomas, então normalmente na imagem a gente fala que isso provavelmente está relacionado ao atrito, mas no ultrassom, se você quiser colocar, como você tem a clínica do paciente na mão, e algo que chamou a atenção pela história clínica já de dor e depois de uma acentuação, já de dor e depois aumentou essa dor, um quadro mais pontual e muito líquido nessa topografia que extravasava, descrevi que nota-se um edema e extravasamento de líquido na topografia dessa gordura, provavelmente relacionada à rotura da bursa iliotibial. Mas, Matheus, tem bursa aí nessa região? Então a gente vai discutir isso um pouquinho mais à frente aqui.
Então, o principal ponto aqui que a gente tem que olhar, o primeiro passo que eu faço é fazer um estudo comparativo e depois analisar a distância entre o trato e o côndilo. Então, observem essa distância do lado alterado para a distância do lado normal. Então, nitidamente um aumento de partes moles devido a esse edema da gordura. E nesse caso a gente tem a correlação com a ressonância. Então observem aqui no plano axial como tem líquido mesmo, líquido e edema entre o trato iliotibial e o côndilo femoral lateral, bastante líquido e edema nessa região. Então provavelmente tinha uma bursa ali que acabou rompendo nesse episódio mais agudo de dor e extravasando líquido para todo lado. Porque o mais comum que a gente observa na ressonância é mais o edema. Eu vou mostrar um caso aqui justamente para vocês verem, mas o edema nessa região aqui, a gente tem o que? Líquido mesmo, líquido que se insinuou para aquela face lateral. Então o que é a síndrome do trato iliotibial? Também conhecido como síndrome da banda iliotibial distal, porque lembrar, ó, esse trato iliotibial vem lá do osso ilíaco e insere na tíbia. Então isso é importante, ó, insere lá na tíbia, o próprio nome já diz. Então tem gente que se refere como uma síndrome distal, porque é um atrito mais na região distal do trato. Lembrando que a gente pode ter aquele atrito do trato iliotibial ao nível do trocânter maior do fêmur, também conhecido como síndrome do corredor, runner's knee. Então o que acontece? Nada mais é que um atrito entre o trato iliotibial e o côndilo femoral lateral, e essa região mais proeminente do côndilo também é chamada de epicôndilo. E outra teoria também é a compressão dessas partes moles, dessa gordura nessa região. Então, no movimento de flexão e extensão, você pode até fazer esse teste no ultrassom, no movimento de flexão e extensão, o trato ele vai passar para frente e para trás em relação ao epicôndilo, mas a gente não vai caracterizar um ressalto, você vai observar um movimento. Então aqui está o trato iliotibial, que é essa linhazinha preta, e aqui o contorno ósseo do côndilo femoral lateral, né? Essa região mais proeminente, o epicôndilo. E entre o trato e o epicôndilo a gente tem um edema, está mais branco aqui nessa região. Então a gente tem um edema das partes moles. Então o diagnóstico ele é clínico. Então o paciente chegou, geralmente atleta, corredor, com dor na face lateral do joelho, que piora com a prática de atividade física, associada a movimentos repetidos de flexão do joelho, né? Você já suspeita aí do atrito, dessa síndrome do trato iliotibial. Muito comum em corredores, ciclistas, mas podem acometer outros esportes. Um fator que predispõe a esse atrito é justamente o geno varo, né? Pela posição, pela biomecânica que vai predispor aquele atrito maior do trato iliotibial em relação ao côndilo. Então aqui demonstrando um esqueminha bem onde insere esse trato iliotibial, então insere aqui nesse tubérculo de Gerdy na tíbia, então não confundir o trato com estruturas que inserem na fíbula, como por exemplo o ligamento colateral lateral, e aqui demonstrando ele na ressonância, então essa linhazinha preta aqui, ó, demarcada agora. E no ultrassom ele é fibrilar e hiperecogênico, então muito fácil de caracterizar. E algo que a gente sempre presta atenção quando o paciente tem dor é essa região onde pode acontecer o atrito, se há um edema, se há um aumento de partes moles ou uma bursa, né? Quais são as características ultrassonográficas? Então colocou no lado normal e o alterado para a gente comparar. Então lembrar que o ultrassom ele pode ser normal. Vamos supor que o paciente tem dor e um discreto edema. Então, às vezes, um discreto edema a gente não vai conseguir caracterizar no ultrassom. Então, lembrar que o ultrassom ele pode ser normal. Um achado bem específico é o edema da gordura e como caracterizar esse edema. Esse caso que a gente acabou de ver, ele é bem exuberante porque ele tem líquido ali, ó. Então, a gente observa essas áreas aqui mais escuras, que é justamente o líquido que extravasou e a gordura adjacente aqui mais hiperecogênica também. Então, o ponto principal, o primeiro ponto para você observar, olha a distância. Olha a distância entre o trato e o côndilo para ver se tem esse aumento de partes moles. Então fica uma dica. Outra coisa que você pode comparar é justamente a ecogenicidade da gordura. Então o edema mais intracelular pode aumentar essa ecogenicidade. Quando tem líquido mesmo, você vai ver a imagem mais escura. Então você compara essa ecogenicidade da gordura, um outro detalhe que pode ser um pouco mais sutil. Então a distância ela acaba sendo mais específica. Pode ter o espessamento do trato iliotibial, mas isso é muito discutível, se tem essa relação com atrito, porque em alguns casos, alguns pacientes até assintomáticos, você pode observar esse espessamento. Então lembrar você precisa da clínica para valorizar os achados. Então, com certeza, o paciente tem clínica de dor lateral, viu o espessamento do trato, descreve, coloca isso no seu laudo. E em relação à bursa também, então é discutível se existe uma bursa ali naquela topografia. Alguns falam que é uma bursa adventícia, não uma bursa nativa. O que é a bursa adventícia? É uma bursa que surge por atrito entre as estruturas, forma uma bolsa de líquido. E nesse caso, a gente com certeza tinha uma bursite,
seja ela adventícia ou nativa, porque com a história que foi bem típica, né, paciente já com dor na face lateral e de repente ela teve uma dor muito aguda, provavelmente o momento que rompeu essa bolsa e a gente fez o exame logo depois, onde extravasou o líquido para a região adjacente. Provavelmente é discutível se é uma bursa adventícia ou não. Tomar muito cuidado aqui, agora que você viu esse caso, nem tudo que você observa é trato, você precisa da clínica novamente. Tomar cuidado com recesso articular, né? Então olha só esse caso, para você não hipervalorizar a bursite. Olha que a gente analisa aqui, ó, o trato iliotibial, que é esse pretinho aqui, ó, inserindo na tíbia. E aqui, ó, o que está brilhando, o que está branco na ressonância é líquido. Observa como tem líquido aqui. E agora, será que tem síndrome do trato iliotibial? Então, analisando as imagens, o que a gente observa? Ó, demonstrando bem ali, ó, o trato. Olha como esse líquido, ele se continua com a articulação. Então o paciente tinha um derrame articular e nada mais era do que um recesso. Então é muito frequente você observar um pouco de líquido profundamente, um líquido livre mesmo, que se você continua e segue à frente, você vai observar que é um recesso. Então tomar muito cuidado para não hipervalorizar a bursite. Agora que você vê esse caso, vai querer laudar para todo mundo. Então, lembrar da clínica para você deixar mais específico. Eu vou mostrar exatamente a diferença até na ressonância para vocês enxergarem. Diferença do líquido, que é um branco mesmo, ó, bem branco, do edema, né? Do edema na região de um paciente que realmente tinha. Então, quando a gente compara agora, esse paciente tinha dor, e olha só o edema como ele tá um pouco mais branco, mas não chega a ser o sinal de líquido, que é completamente branco. Então, analisando as imagens, olha só no plano transversal, trato iliotibial, olha como tem edema nessa região. Então, a gente observa o edema. Notem que não é um líquido livre, né? Então é um edema. Diferente do caso que a gente acabou de observar, que era um líquido que se estendia no recesso. Então aqui mostrando um caso de edema da gordura interposta entre o trato iliotibial e o côndilo femoral lateral, indicando atrito local, né? A síndrome do trato iliotibial. O edema nessa região, nessa topografia. Dicas práticas para você gravar. Lembrar, o diagnóstico é clínico, então é fácil. O paciente chega com dor ou queimação na face lateral do joelho. Lembrar que o ultrassom pode ser normal quando tem um edema discreto, o início da patologia. Sempre realizar o estudo comparativo, comece pelo normal, que isso vai te ajudar muito a já observar as alterações do lado patológico. E um achado bem específico, observar a distância entre o trato iliotibial e o epicôndilo femoral lateral. Sempre lembrar que na comparação, olhar se você está com a mesma angulação, com a mesma rotação, para não gerar falso positivo. Então, paciente, corredor, ciclista com dor na face lateral do joelho tem que pensar em síndrome do trato iliotibial, buscando esses achados que a gente estudou neste vídeo. Aqui uma referência que eu utilizei até para alguns dados, algumas informações, um artigo de revisão falando justamente do ultrassom da banda iliotibial. Então, meu muito obrigado. Não esqueça de curtir, realizar sua inscrição no canal para receber conteúdo de qualidade em ultrassonografia musculoesquelética. Grande abraço e até o próximo caso.